que o Solo falou? Tem aqui Y maiúsculo aqui, que é o produto interno bruto do país, tá? Ele falou assim, bom, vamos fazer um estudo, supondo que este produto ele está originado e ao mesmo tempo ele é função, né? Porque tem que o produto acaba se tornando em dinheiro e esse dinheiro é investido para trazer um retorno futuro novamente, tá? Então esse produto aqui ele vem da onde? Ele se origina da onde? Ele se origina do capital e ele se origina do trabalho, tá? Então, nos estudos iniciais dele, ele colocou apenas essas duas variáveis, esses dois insumos produtivos. Insumo é tudo aquilo que você coloca, que você injeta, para que você tenha um resultado. Então, para que você consiga ter um produto final, você precisa de dinheiro, e esse dinheiro você vai alocar em capital, esse K maiúsculo aqui, capital se refere a toda a estrutura produtiva do seu negócio, do seu empreendimento, tá? Então, por exemplo, você tem uma padaria, o que vai ser o seu capital? Bom, vai ser toda a instalação que você tem ali, o imóvel que você comprou, as máquinas que você tem, tá certo? Todos os utensílios que você precisa para produzir os pães que você vai vender, tá? E o trabalho vai ser as pessoas que estão trabalhando para você, tá? Então, queira ou não, para que você consiga ter o produto final aqui, os seus pães que você vai vender e transformar em dinheiro, vai ser o seu produto, você vai precisar de capital e você vai precisar também de trabalho. Você vai alocar o seu dinheiro nesses dois fatores. Tudo certo até aqui, gente? Tranquilo? Me deem ok. Deixa eu voltar aqui. Tranquilo? Podem usar o áudio aí, tá? Falei, entendi, não entendi, só uma revisão bem rapidinha aqui do que a gente já viu, tá? Uma questão importante que eu não lembro se eu falei ou não, tá? Esses parâmetros aqui também vão informar principalmente a elasticidade de retorno do capital injetado nesses fatores. Ou seja, se aqui tem esse alfa igual a 0,5, 50%, significa que o retorno máximo que você vai extrair a cada unidade de capital injetado aqui vai ser de 50%. Lembra aí que desde o começo a gente vem falando nos retornos decrescentes. Eu acho que vocês se recordam disso aí, tá? Por mais que você coloque dinheiro lá no seu processo produtivo, vai chegar no momento que, puxa, você não vai conseguir extrair a mesma quantidade de retorno em termos percentuais. Ou seja, você colocou uma unidade de capital, você vai ter uma unidade de produto como retorno, não, você vai ter um valor a menos. Você colocou uma unidade de trabalho, você vai ter na mesma proporção em termos percentuais? Não. Os retornos dos fatores de produção, eles costumam, em sua grande maioria, ser decrescentes, tá? Significa prejuízo na produção? Não, gente. Pelo contrário. O que mais a gente vê ao passar dos anos é inflação derivada da presença de crescimento da economia. A economia continua crescendo, continua se expandindo, só que assim, os retornos eles não são exponenciais. Os retornos eles são ligeiramente menores à injeção de capital no processo produtivo. Tá certo até aqui? Tranquilo, né, gente? Sim. Vai fazer com que a gente tenha isso aqui, ó. É isso aqui que a gente quer estudar. E Solo basicamente coloca aí como atividade para a gente, tá? Aqui o Y pequeno vai representar o produto por trabalhador, que vai ser basicamente em função do capital injetado por trabalhador. E esse exercício aqui que a gente fez no Excel, tá? Que eu solicitei uma análise de vocês, tá? A gente vê aqui que ele vai crescendo, mas depois, se a gente traçar uma linha de tendência aqui, a gente vai ver que isso aqui ele vai apresentar retornos, os retornos eles vêm, eles são positivos, mas a taxas cada vez menores, até que lá no futuro a gente tem um achatamento, a gente chega àquele nível chamado estado estacionário, que a gente já viu, que é quando o retorno do produto ele basicamente se iguala ali a taxa de depreciação do capital, porque queira ou não, o capital ele vai se desgastando ao longo do tempo, vai chegar no momento que você vai ter que substituir tudo, você vai ter que fazer uma nova inversão aí de investimentos, né? Você vai ter que injetar novos investimentos na economia. Então é basicamente isso, nós vamos ter esse formato aí da nossa equação, só voltando um pouquinho aqui, explicar que envolve produto por trabalhador
ou produto per capita. Dá para a gente estudar dessas duas maneiras aqui. Ou a gente pega pega o produto da economia, representado por Y grande, que é o PIB da economia, e divide pela quantidade, pelo tamanho da população daquela economia, por exemplo, do Brasil, e a gente vai ter o PIB per capita, ou a gente vai pegar esse PIB e dividir pela quantidade de trabalhadores. São as pessoas que estão formalmente trabalhando. Aqui não entra, gente, a economia informal, a gente também chama de economia subterrânea, que são, por exemplo, os ambulantes, pessoal que trabalha sem ter, por exemplo, uma MEI, que não tem carteira assinada, que não é funcionário público, os autônomos sem qualquer tipo de vínculo, de forma que a Receita Federal consiga contabilizar esse indivíduo como sendo um gerador de produto final, tá? Então a gente vai ter que pegar para calcular o produto por trabalhador. Se fôssemos fazer um exercício para o Brasil hoje, a gente ia entrar, por exemplo, lá no site do IPA Data. Eu acho que eu tenho alguma aba aberta aqui. Aqui, ó. Aqui é o produto interno bruto. Deixa eu ver. Ó, paridade no poder de compra. Não, não é isso aqui não. Aqui é a depreciação, mas dá para a gente fazer o download dessas variáveis. Enfim, eu não tenho aqui. A gente pegaria, por exemplo, o produto interno bruto do país e a gente dividiria pela quantidade de pessoas que estão formalmente trabalhando. Simples assim. E aí a gente ia ter o produto por trabalhador. É isso que Solo quer saber, tá? Então, tem um exercício bem simples aqui que a gente vai fazer, mas primeiro vamos voltar ao livro aqui. Aí o Solo fala também, só estou primeiramente aqui revisando o que a gente já viu. Vou baixar um pouquinho aqui. Ó, a gente já viu aqui que como o capital varia, se cá com a bolinha em cima, tá? Ele aumenta de acordo com o aumento das taxas de investimento, ou seja, à medida que você vai investir na economia, ela tende a crescer, o produto continua crescendo à medida que as taxas de investimento vão aumentando. A gente já viu que investimento é uma função da taxa de poupança, só que ao mesmo tempo ele decresce com a depreciação, tá? Então vai ter que ter um equilíbrio aqui compatível com essas variáveis aqui. Vai chegar um momento que, puxa, tudo depreciou, a taxa de investimento ela vai ter que continuar crescendo para que o produto continue crescendo, sempre acima da depreciação. Aí o Solo falou também isso aqui, ó. A gente pega e reescreve aquela equação de produção de Cobb-Douglas, que Y é igual a K, a combinação de K e L, capital e trabalho. Aí ele fala assim, da onde que vem os retornos do trabalho? O retorno de L vai ser W. Esse W pequeno é o quê? É o salário que o indivíduo recebe por vender a força de trabalho e mão de obra dele para alguém, tá? E os retornos de capital, tá com esse R multiplicando K, esse R representa o quê? O rendimento do capital. Então, digamos que você é um trabalhador, só que ao mesmo tempo você tem uma renda de capital. Por exemplo, assim, você trabalha para alguém, todos os dias você está lá vendendo a sua força de trabalho. Você trabalha, sei lá, 8 horas por dia. Você é funcionário de uma empresa. Então, chega o final do mês, você vai receber o quê? Você vai receber um salário. Só que ao mesmo tempo, digamos que você tem um imóvel, você tem um barracão, tá? Esse barracão ele é um capital, certo? E você alugou esse barracão, por exemplo, para uma transportadora, uma mecânica, um depósito de alguma coisa, enfim. Significa que ao final de cada mês você também vai receber um retorno, uma remuneração em reais por esse barracão que você está alugando. Ou seja, o que o Solo quer mostrar? Que os retornos, da onde que vem a renda, né? Da onde que vem o produto? Bom, ele está falando que o trabalho ele traz retorno, certo? Que soma para o produto nacional, para a economia nacional, e o capital também traz retorno. Enfim, você vai comprar uma máquina, você vai investir, você espera que ela traga retorno para você, tá certo? E daí um pouco mais à frente, agora vamos para a planilha. Para a planilha aqui que eu quero mostrar para vocês, depois eu chego a esse novo gráfico que eu fiz aqui, que é aqui, ó. Aqui a gente tem ano 1, 2, 3, 4, enfim. Aqui a gente tem o capital,
Produto, consumo, investimento, depreciação e variação no capital, tá? Então tá aqui a nossa equação aqui, ó, de Cobb-Douglas. Y igual a AK elevado a 0,5, tá? Vezes o L elevado a 0,5. Esse A aqui, ele está representando o retorno do capital e ele tem o número 1 na frente, tá? Por que esse número 1? Porque nesse caso aqui a gente exclui essa variável trabalho. A gente quer, com esse exercício aqui, estudar o efeito da variação do capital no produto final da economia e, consequentemente, no produto final por trabalhador. Então, a gente assume aqui que a gente está fazendo o estudo dos retornos do capital apenas, tá? Esses parâmetros aqui, esses expoentes aqui, eles vão nos dar as elasticidades máximas de retorno de cada um desses parâmetros, tá? E o que eu quero, uma coisa muito importante que eu quero mostrar aqui nesse vídeo para vocês, e eu postei um vídeo ontem sobre isso, mas aqui a gente vai ver na planilha, que é a chamada regra de ouro da acumulação de capital, que faz parte lá do final do capítulo do modelo de solo. O que essa regra de ouro fala? Ela fala o seguinte: imagina que o gestor, o formulador de política econômica, ele possa escolher o estado estacionário da economia. Imagina que ele possa escolher um nível de poupança que vai trazer o maior nível de investimento possível e que esse maior nível de investimento ele vai trazer o maior retorno possível e vai trazer o maior produto por trabalhador possível, e assim os trabalhadores vão conseguir maximizar o seu consumo, tá? Então, assim, foi feito um estudo, de antemão o gestor ele tem essas informações. Poxa, uma taxa de poupança de 30%, 0,3%. Em média, a taxa de poupança nacional por trabalhador está sendo da ordem de 30%. Ele está gastando 70% da sua renda e está sobrando 30%. Em média, tá? Falo novamente em média porque não é todo mundo que poupa, né? Mas, se for considerar de modo agregado, a taxa média de poupança está sendo na casa de 30%. A depreciação, foi feito um estudo de longo prazo e verificou-se que a depreciação do capital está se dando na ordem de mais ou menos 10%. Ou seja, a cada ano que passa, o capital por trabalhador ele se deprecia em 10%. Tá? Escolheu-se um ponto de referência, um determinado ano, aí, 1900 e alguma coisa, 2000 e alguma coisa, não importa, e verificou-se que o capital anual por trabalhador aí tinha um determinado valor. Aqui, para efeito de simplificação, foi colocado o valor de 4, tá? E aqui o expoente de K, o parâmetro de K, ele vai informar a elasticidade do capital por trabalhador, tá? Que é o retorno máximo que esse capital ele vai trazer no produto gerado por trabalhador. Vai ser de 0,5, ou seja, 50% no máximo, tá? E aí, baseado nessas equações que vocês já viram aqui, por exemplo, a gente vai derivando, tá? A gente viu que o produto por trabalhador, que é o Y minúsculo, é uma função do capital, ele é um f de k, vai ser igual a AK elevado a 0,5. Como A vale 1, significa que, como que a gente vai calcular esse produto por trabalhador? É simplesmente pegar o valor do capital e elevar a 0,5. Então, olha só, aqui a gente tem 4, né? Está aqui o valor de 4, aqui, ó. E a gente eleva 0,5. Quanto que a gente vai ter? Vai ter 2. O consumo. Está aqui a função consumo. Consumo é igual a 1 menos S. Por que o menos S? Porque 1 significa todo o produto do trabalhador, toda a renda que ele tem. Essa é a taxa de poupança que a gente já tem, que é 0,3. Quanto que vai sobrar? Bom, 1 menos 0,3 sobra 0,7. 0,7 multiplicado pelo produto que a gente já encontrou, que é 2, quanto que vai ser consumido? Vai ser consumido 1,4, vai ser o consumo desse trabalhador, tá? O investimento vai ser igual à taxa de poupança, ou seja, a diferença entre produto e consumo, nesse caso 0,3, tá? Que é o que vai sobrar para ser reinvestido depois na economia. Como já falei para vocês,
Por mais que esse trabalhador, puxa, sobrou um dinheiro, mas por mais que ele não vai investir esse dinheiro, uma hora, gente, ele vai acabar gastando esse dinheiro e alguém vai pegar esse dinheiro e vai investir por ele, tá certo? E aí tem a depreciação, que a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar o produto, certo? Aliás, perdão, produto não, capital. A depreciação ela é do capital. Tá aqui o capital é 4. O capital ele vai perdendo valor ao longo dos anos. E a gente vai simplesmente pegar esse valor do capital, certo? E multiplicar pela taxa de depreciação, que é de 10%, 0,1, 0,4. Então, qual foi a variação no capital? A variação, ó, E2 menos F2, que é o quê? Que é o investimento menos a depreciação. Aqui a gente tem 0,2, tá? Essa foi a variação no capital, então. E a gente vai fazendo ao longo do tempo, e aí a gente consegue traçar um gráfico, como vocês veem aqui, e esse gráfico, olha só, interessante olhar o produto aqui. O produto, gente, ele vai ter esse rendimento aqui, ele vai crescendo, porém a taxas decrescentes, ele vai se achatando ao longo do tempo, até o momento que ele vai praticamente se igualar aqui, ó, se igualar com a depreciação. A partir daqui, como o Saulo falou, puxa, vai ter que ser realizado novos investimentos na economia. A solução para isso é aumentando as taxas de poupança. Beleza, só que Saulo não soube explicar como isso se dá. É por isso que esse modelo é um modelo do tipo exógeno, ou seja, vai ter que vir alguma coisa de fora, alguma coisa de externa que vai solucionar esse problema. Ele é exógeno não só por isso, mas ele é exógeno porque, por exemplo, a tecnologia já é dada, não existe um setor específico gerando tecnologia. O Saulo ele admitiu que existe tecnologia, a tecnologia ela melhora o processo produtivo, mas ele não soube explicar de onde que vem essa tecnologia, tá? E sem contar que esse modelo também, e é o que a gente vai focar nesse vídeo aqui, o gestor de política econômica ele pode escolher o nível de estado estacionário da economia. Ele pode escolher uma taxa de poupança e de investimento nessa economia que dentro daquele ponto de estado estacionário, as pessoas de um modo geral elas vão conseguir maximizar o seu consumo, porque os trabalhadores não estão preocupados em saber, puxa, qual que é a depreciação média do capital dele a cada ano que passa, qual que é o produto que ele está gerando para a economia a cada ano. O trabalhador não quer saber disso, as pessoas não querem saber, as pessoas querem saber do quê? De maximizar a sua satisfação, tá? Teoria do bem-estar, elas querem atingir o maior nível de conforto para elas, para sua família possível, o maior nível de bem-estar possível. Para isso, gente, elas querem consumir cada vez mais, ter acesso a bens de consumo cada vez maior. Então é assim, diante de posse, o gestor de política econômica, de posse ao conhecimento dessas variáveis aqui, por exemplo, da taxa de poupança de 30%, taxa de poupança atual, né? Da depreciação média anual do capital por trabalhador, né? A cada ano, e do capital inicial e dessa elasticidade de retorno do capital, ele consegue fazer umas continhas, como a gente fez aqui, e aqui do outro lado também, onde ele vai conseguir fazer uma estimativa de qual o nível de poupança e também de investimento desejável para a população, de forma que daqui a N períodos, N anos, tá? Uma determinada quantidade de anos que a gente também vai conseguir ver nesse exercício, as pessoas vão conseguir ter acesso ao maior nível de consumo possível. Nossa, já pensou que maravilha, gente? Maior nível de bem-estar. Só que é claro, tudo isso é estimativa, não que necessariamente, vamos chegar e fazer uma conta aqui e verificar que daqui, partindo-se desses fatores aqui, isso aqui são valores atuais, significa que posto em prática aqui, vamos chegar a uma determinada taxa de poupança que a gente vai trabalhar a política econômica nacional de forma que daqui a 25 anos a gente vai atingir isso aqui. Não é bem assim, tá? Mas em média espera-se que fazendo uma estimativa e trabalhando a política econômica para isso, daqui a, por exemplo, 25 anos, a população do Brasil vai conseguir chegar a seu nível máximo de bem-estar,
econômica e social, por assim dizer. Pessoal, tá todo mundo entendendo? Estão meio perdido? Falem para mim. Deixa eu ver aqui. Pode usar o áudio, gente. Ninguém falou nada? Vocês estão aí? Marcelo, Bruno, Claudinei, Cleide. Pessoal, vocês estão aí ou não? Tá ok? Sim. Tranquilo. Tá, vamos dar sequência aqui. Tá, beleza. Fazendo as contas aqui, nós chegamos que o capital por trabalhador, isso no estado estacionário foi calculado, chegou-se que o capital máximo por trabalhador foi de 9, o produto máximo por trabalhador, né, a quantidade de produto máxima que se consegue extrair em média de cada um dos trabalhadores a nível nacional foi de 3, o consumo foi de 2,1 e o investimento foi de 0,9. Não está ruim não. Mas agora tem algo muito interessante para a gente ver, que é a chamada PMGK, tá? Postei e falei no vídeo de ontem, já está lá disponível para vocês assistirem. Aqui já está feito o gráfico, tá? O que é essa PMGK? Essa PMGK, ela é a elasticidade do produto, ou variação do produto por trabalhador a cada ingresso de capital por trabalhador. Então é assim, aqui ó, nesse gráfico anterior aqui, a gente tem o comportamento, linha vermelha aqui, do produto por trabalhador ao longo do tempo, certo? À medida que a gente foi gerando esses valores aqui, ó, variando essas variáveis aqui, tá certo? Mas a ideia aqui, o que acontece com esse mesmo produto por trabalhador à medida que a gente vai adicionando uma unidade a mais de capital? Ou seja, aqui, ó, se em vez de 4, vamos substituir aqui, ó, cadê 4? Vamos colocar 4 mais 1? Ó, igual a 4. Vou digitar aqui, mais 1. 4 mais 1, quanto que é? 5. O que vai acontecer? Olha lá. Ó. Já subiu um pouco mais o produto por trabalhador. O produto final por trabalhador. Ah, significa que se eu adicionar unidades adicionais de capital por trabalhador, eu vou ter um aumento no resultado final do produto por trabalhador? Sim, vai. Mas não na mesma medida. Novamente, falo aqui para vocês, retornos decrescentes dos fatores de produção, o capital é um deles. Então, como que a gente vai calcular isso aqui? Ó? A PMGK. Ó, o B2, o que é o B2? Vamos voltar lá. O B2 é aqui, ó, é o 4, que é o quê? Que é o capital inicial por trabalhador, 4. B2 mais A2, e esse A2 eu fixei aqui, ó. A2 é o que? É 1. Por que 1? Ué, porque se o capital inicial por trabalhador é 4, então eu vou colocar uma unidade a mais. E aí já não vai ser 4, vai ser 5. E vamos ver o que acontece. Só que aí a gente tem que descontar C2. A C2 é o que é? É o produto por trabalhador. Então a gente já vai ter uma resposta aí. Aqui inicialmente a gente tinha quanto? A gente tinha 2, ó. Quando o capital era só 4. Ah, quanto que a gente vai ter então quando a gente adicionar 1? De 4 para 5. A gente já vai ter 3, ó, certo? Ah, no próximo nível. Tá vendo aqui, ó, 3.15. Beleza. Quanto que a gente tinha? Bom, a gente tinha aqui, ó, 2.04 no segundo nível, né? Então a gente vai pegar esse 2, aliás, a gente vai pegar esse capital aqui, ó, que antes era 4, né? Agora a gente tem o quê? A gente tem 4.2, porque o capital por trabalhador do primeiro para o segundo nível, ele variou em 0.2 unidades. Então a gente vai pegar agora, não é mais 4, agora é 4.2 mais 1, e aí menos o quê? Menos o produto por trabalhador nesse segundo nível, que agora não é só 2, agora é 2.04. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, ele cresceu um pouquinho mais, ó. De 3 ele já foi para 3.15. E aí a gente vai fazendo isso aqui, a gente vai variando, a gente vai pegar sempre aquela unidade de capital por trabalhador, a gente vai adicionar 1, que a gente pensa, poxa, eu estou variando o capital por trabalhador obtido naquele período, eu estou variando em uma unidade, eu estou acrescentando uma unidade de capital por trabalhador e eu quero ver qual vai ser o efeito disso no produto final produzido pelos trabalhadores nessa economia, tá?
E aí, quando a gente pega e traça um gráfico para a gente verificar o comportamento disso aqui, eu vou fazer novamente para vocês verem. Ó. Olha lá, inserir. Vou fazer só da PMGK. Ó, vai ter esse comportamento. Ele vai crescendo, 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 mas a taxas decrescentes. Vou fazer com um período um pouco maior aqui. Ó. Só para vocês verem. Ele vai ter esse comportamento aqui, ó. O que eu quero mostrar para vocês, gente? Vai ter um nível aqui que o produto vai ser o máximo possível, produto por trabalhador. Exatamente nesse nível que a gente tem que estar de olho. Por quê? Porque a gente já viu que, poxa, o produto por trabalhador, que em termos finais, em resumo, vai se repercutir em renda para ele. E o que ele vai fazer? Uma parte ele vai gastar, né? Vai pagar suas contas, vai comprar aquilo que ele deseja. E aí ele vai poupar um pouquinho, né? Para aqueles que conseguem poupar, guardar um pouco da sua renda. Então isso significa que a poupança máxima ela vai se dar no nível máximo de produto. Então eu quero saber onde vai ser o ponto que vai se dar a maior quantidade de produto possível, que aí ele vai ter... vai ter a maior renda possível, aí claro que ele vai conseguir maximizar o seu consumo, tá? É possível descobrir isso aqui, ó, fazendo essas continhas aqui, sem precisar fazer isso aqui, ó, sem precisar usar planilha, enfim, tá? Então vamos lá, vamos calcular isso aqui rapidinho, ó. A gente tem que o produto, como já foi feito aqui, ó, y é igual a k elevado a 0,5. Esse A tem o valor de 1, então o Y aqui, o produto por trabalhador, vai ser igual ao capital por trabalhador, K minúsculo elevado a 0,5, tá? Só que ele vai ter que ser igual à depreciação. Por quê? Porque os trabalhadores vão conseguir maximizar o seu nível de consumo quando a distância da inclinação dessa curva for a maior possível. Quando ela tiver a mesma inclinação da curva de depreciação. Aqui eu não consigo fazer, mas tem no Excel aqui eu já fiz. Tá aqui, ó. Ó, isso aqui, ó, essa linha aqui eu peguei aqui, ó. Tracei uma linha aqui, tá vendo? E depois eu subi ela até encostar aqui, ó. Até ela tangenciar. O que é tangente? É essa reta aqui encostando num único ponto dessa curva aqui, ó. Essa linha pontilhada, que ela vai ter a mesma inclinação. Inclinação significa taxa de variação. Vai ter a mesma inclinação da curva de depreciação e ela vai encostar em um único ponto dessa curva chamada a PMGK, que é o que? A propensão marginal do capital. É dizer assim, só repetindo aqui, puxa, eu coloquei uma unidade adicional de capital no trabalhador e eu quero ver o impacto disso no produto final desse trabalhador. E a gente consegue chegar ao nível máximo. Nesse caso aqui, calculado, a gente chegou ao valor de 5. Dá para ver aqui, ó, 4 e 6 está exatamente no meio aqui, ó, é o valor de 5, tá? Então quer dizer que o produto máximo que eu consigo extrair do trabalhador no nível de estado estacionário, tá? Vai ser aqui, ó, vai ser de 0,5. Já nós vamos lá fazer a continha para ver, tá? Então aqui eu vou ter que o F de K, que é o Y pequeno, que é o produto por trabalhador, ele vai se igualar à depreciação, tá? Não os valores, mas a taxa de variação. A inclinação dessas curvas aqui vão ser exatamente a mesma. E, por conseguinte, teremos a maior distância entre esses valores aqui. A maior distância entre o produto por trabalhador, né, a PMGK, que é o produto por trabalhador a cada unidade de capital adicionada por trabalhador, em relação à depreciação do capital por trabalhador. Então aqui nós vamos ter o C asterisco ouro da regra de ouro de acumulação de capital, nós vamos ter aqui um maior nível de consumo por trabalhador, tá? Então a ideia é essa, puxa, de posse, de antemão, aqueles valores, como que a gente vai fazer para chegar nesse valor aqui? Então vamos lá para as continhas, tá? Então a gente vai ter que igualar, puxa, eu vou ter que pegar essa função de produção aqui, ó, y, que é igual a k elevado a 0,5, vai ser igual à depreciação. A depreciação a gente já tem o valor, que é de 0,1.
Então vamos resolver isso aqui. Como que a gente vai fazer para resolver? A primeira coisa é derivar isso aqui. Para derivar é muito fácil, vocês já aprenderam. A gente pega aqui esse expoente aqui, multiplica aqui na frente do A. O A é 0,1, então desconsidera ele. Vai ser 0,5 multiplicado K. E aqui o expoente a gente tem que reduzir em uma unidade, tá? Então 0,5 menos 1 é igual a menos 0,5, tá? Então tá, beleza. Aí depois o que a gente vai fazer? A ideia é tirar esse 0,5 daqui. Por quê? Porque a intenção é isolar o K para descobrir o valor do capital por trabalhador. Então a única maneira de isolar esse 0,5 aqui, isso aqui é matemática básica, tá, gente? Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que dividir por 0,5, porque 0,5 dividido por 0,5 é igual a 1. 1 vezes K é igual a K, certo? Bom, como tem uma igualdade aqui, tudo que eu fiz aqui eu tenho que fazer aqui também. Se eu dividir aqui por 0,5, obrigatoriamente aqui eu também terei que dividir por 0,5. Então, 0,1 dividido por 0,5. Aí eu vou chegar aqui, ó, K elevado a menos 0,5 é igual a 0,2, tá? Agora eu quero isolar o K, então para isso eu tenho que tirar esse menos 0,5 daqui. O que eu faço? É muito simples. Primeiro que menos 0,5 é igual a menos 1 sobre 2, porque 0,5 é a metade. A metade é 1, o número 1 dividido por 2, certo? 50% para cada lado. Então, 1 dividido por 2, a gente vai ter que pegar esse menos 1 dividido por 2, se a gente quiser isolar o K, e a gente vai ter que passar ele para cá. Só que para passar ele para esse lado, a gente vai ter que inverter tanto... aliás, o sinal não, a gente vai ter que inverter a posição do numerador e do denominador. Aqui era 1 sobre 2, passando para cá vai ficar 2 sobre 1. 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2, tá? Então aqui vai ficar K é igual a 0,2 elevado a menos 2, tá? 0,2 elevado a menos 2, fazendo no Excel na mão, ó, 0 igual a 0,2 elevado a menos 2 vai ser igual a 25, tá? Se eu fosse fazer isso aqui à mão, seria 1 dividido por 0,2 elevado a 2, que também dá 0, aliás, que também dá 25. Ou seja, o capital por trabalhador, que vai ser o capital máximo atingido por trabalhador, nesse nível de estado estacionário, vai ser de 25. Quanto que era antes? Gente, era 9. Ó, tá aqui, ó, K asterisco, que é o capital por trabalhador no nível de estado estacionário. Era 9. Quanto que é agora? Agora é 25. Nossa, aumentou muito. Aumentou bastante, mais que dobrou. Muito bom. Bom, se o capital por trabalhador aumentou, é óbvio que a taxa de poupança vai aumentar e assim o investimento vai aumentar, o produto também vai aumentar, a renda do trabalhador vai aumentar, ele vai conseguir ter acesso a mais bens de consumo, ele vai conseguir maximizar o seu consumo. Beleza, encontramos o capital. Como que faz para encontrar o produto? É muito simples. O produto não é uma função do capital? É. E essa função de capital, como que ela é calculada? É o K encontrado, que é de 25, elevado a 0,5. Até calculei aqui, eu vou fazer de novo. Ó. Eu vou pegar igual a 25 elevado a 0,5. E aí encontrei 5. Então 5 vai ser exatamente o produto por trabalhador. Ó, coincidiu com o exercício feito aqui. Ó. Tá? Então está aqui o nível máximo, ó, que fica entre 4 e 6. É 5, que é o produto por trabalhador no nível de estado estacionário. Tá certo? Então tá. Qual vai ser a taxa de poupança? Gente, a taxa de poupança, quanto que era antes? Não era 30%? Olha aqui, ó. S igual a 30%. 30% é igual a 0,3. Quanto que vai ser de agora? Gente, aqui vai ter que ter a mesma inclinação para tudo. Ó. O produto máximo por trabalhador obtido, que é no valor de 0, que é no valor de 5, é quando a gente tem, voltando aqui no slide para ver melhor, quando a gente tem isso aqui. Ó.
quando a inclinação dessa curva coincide com a mesma inclinação da curva de depreciação. E aí a gente vai ter aqui o produto máximo por trabalhador. Ah, mas e a taxa de poupança? Ué, é muito simples. Como que a gente faz? Como a inclinação dessa função f de k ela vai ter que ser exatamente a depreciação, basta multiplicar pelo valor da depreciação. Então, quanto que é a depreciação? Puxa, a depreciação é 0,1. Então, vamos pegar o f de k, que é o nosso y minúsculo, né, o produto por trabalhador máximo obtido, vezes a taxa de depreciação, que é de 0,1. E a gente tem que agora a nossa taxa de poupança não é mais 0,3 ou 30%, agora é 0,5. Agora é 50%. E a depreciação nesse nível? Bom, a depreciação não é uma função do capital também? Não é a depreciação do capital? Sim. Quanto que é o capital? O capital é 25, ó. Vou apagar aqui e fazer de novo. Então vamos pegar esse 25, que é o K encontrado, vezes 0,1, que é depreciação, e a gente vai ter aqui um nível de depreciação de 2,5, certo? Se a gente pegar, professor, em quantos anos a gente vai atingir esse nível, caso, puxa, agora nesse momento o gestor de política econômica fez um estudo da economia nacional, ele percebeu, ele viu, aliás, ele constatou que, puxa, considerando que a renda nacional, o PIB nacional advém das variáveis capital e trabalho, que os retornos do capital e do trabalho estão se dando nessa magnitude aqui, ó, 50% para cada, que a taxa de poupança atual média está sendo de 30%, taxa de poupança do trabalhador, que a depreciação do capital por trabalhador está se dando em mais ou menos 10% ao ano, o nível de capital por trabalhador hoje é esse aqui, ó, 4%. Ele, de antemão, de posse esses valores, ele consegue fazer essas continhas que a gente acabou de fazer e ele consegue chegar a esses valores aqui. De forma que, se ele conseguir trabalhar essa política econômica de longo prazo, é claro, a gente tem que pegar um gestor atual que faça isso e o futuro que entre também dê continuidade a essa política, de forma que daqui a N anos a população brasileira vai conseguir maximizar o seu consumo, vai conseguir atingir esse consumo. Tá? Então, como a gente faz? Olha só, se a gente pegar 2,5, como a gente encontrou aqui, e dividir pela depreciação, 0,1, significa que o capital, esse valor aqui é 25 vezes o valor disso aqui, ó. Aliás, 10 vezes. Significa que daqui a 25 anos a população brasileira vai conseguir atingir esse nível máximo de consumo. E não é à toa. Vamos voltar aqui, ó, para o exercício que a gente fez. Antes mesmo de trabalhar com a PMGK, a gente tem a depreciação aqui, ó, variando em 0,1. Começamos com 0,1, tá? 10% no primeiro ano. Tá aqui, ó, ano 1. O ano 2. 0,1 mais 0,1, que é igual a 0,2. Beleza. O ano 3. Bom, já depreciou isso aqui, 0,2. Vamos adicionar mais 10% ou 0,1 de depreciação, 0,3. E vamos fazendo, até que a gente chega aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 2,5. A depreciação atingida. Qual ano? 25 anos. Então é isso. O gestor de política econômica, de antemão, de posse a essas variáveis, esses valores aqui, consegue fazer uma simulação, consegue fazer algumas continhas como essa. E aí ele faz todo um planejamento, define metas de forma que ele consiga, primeiramente, essa taxa de poupança, tá? A gente sabe que isso aqui tudo vai ser em função de investimento, e investimento se dá através do aumento da taxa de poupança, que ela vai ter que necessariamente sair de 0,3 para 0,5, como a gente calculou aqui. E ele vai ter que definir metas para isso e trabalhar maciçamente ano a ano em cima dessas metas aqui. E que os gestores futuros venham dar continuidade a essa política. É possível? É fácil? Não é fácil.
Mas matematicamente a gente consegue ver, a gente consegue fazer essa simulação aqui, tá? Mas o mais importante de tudo aqui é mostrar para vocês que, principalmente um dos fatores que mostra por que esse modelo ele é exógeno, porque a taxa de poupança ela não é necessariamente dada, ela pode ser escolhida assim. Pode ser escolhido um nível de poupança tal que consigamos encontrar no longo prazo o equilíbrio. E o equilíbrio vai se dar no maior nível de bem-estar possível da população, maior nível de consumo possível. Pessoal, ficou claro até aqui? Deixa eu voltar a tela aqui. Vocês conseguiram entender? Para o Martin ficou claro. Dificuldade, gente? Vocês viram que foi tudo muito bem simplificado aqui, nada de colocar muita derivada. Dá para fazer tudo no Excel, dá para fazer à mão também, é bem tranquilo, gente, bem tranquilo, tá? Então é isso, gente. Postei ontem lá, vocês têm até o último dia para responder o questionário, são 10 questões, tá bem fácil, tá? Vocês têm prazo até o último dia para fazer. O que é necessário? É necessário que vocês assistam os vídeos, tá? Assistam os vídeos, acompanhem a descrição de cada vídeo, tá? Aquele questionário foi extraído dos vídeos que eu postei. É bom ler também o capítulo 2 do modelo de solo, tá? Façam aquela outra atividade que eu passei, que são os resumos dos capítulos, se eu não me engano, 4, 7 e 9, foi isso? Depois eu vou verificar lá o resumo daqueles capítulos, tá? Se vocês tiverem informação atual que dê para casar com aquela teoria, muito bom, porque o modelo de solo ele mostra, puxa, como que funciona o processo de crescimento econômico, como que funciona principalmente a variação do produto final por trabalhador, quando a gente varia essas variáveis, tá? A principal dele, ele dá um enfoque muito forte para o capital, né? Como a gente fez nesse exercício aqui. Esse modelo é do tipo exógeno, tá? Os modelos mais recentes, que são modelos endógenos, são uma extensão desse modelo. A diferença é que, por exemplo, tem o modelo de Homer. Depois eu vou passar para vocês darem uma olhada, perdão. Ali ele enfatiza a questão da tecnologia. Ele fala, puxa, existe um setor tal produzindo tecnologia e a tecnologia ela contribui de forma maciça para o crescimento econômico, mas isso Solo já falou, tá? Só que isso não é tudo, gente. A gente viu que, puxa, em resumo, o que precisa para ter crescimento econômico? Tem que ter injeção de dinheiro. De nada adianta. Você tem uma empresa, você quer ir para um país periférico. Um país onde você vai encontrar mão de obra qualificada, e o livro menciona isso, a gente já falou, e você vai encontrar, além de ter profissionais, funcionários da sua indústria, da sua empresa, da sua fábrica, aliás, que todos eles têm uma qualificação, uma capacitação técnica incrível e por isso eles se tornam mais laborais, mais produtivos, menos prejuízo para você, não vão ficar matando tempo, vão ficar trabalhando com maior nível de destreza e assim aumentar o produto per capita, por trabalhador. Você vai estar interessado nisso, você vai estar interessado em o quê? Em custo de produção, puxa lá, mão de obra qualificada e barata. Você na condição de empresário, você visa o quê? Lucro? Toda empresa visa lucro. Então, legal, você vai lá. Mas não é só isso. Tem toda uma questão de infraestrutura. Poxa, aquele país está me oferecendo boas condições de trabalho para mim implantar minha empresa lá. Eu vou ter, por exemplo, incentivo fiscal. Esse país ele vai me incentivar a produzir para mim exportar, por exemplo, para o mundo todo. Tem tudo isso aí, entendeu? Porque crescer é inflar. Inflar de quê? De dinheiro. Mas da onde que vem o dinheiro, gente? Aí entra aí um pouquinho de comércio internacional, tá? Mas a China, por exemplo, tem essas condições, né? Sim, mas ela produz e vende para o mundo todo. Não é à toa que o país está aí, quase lá no topo, né? Quase alcançando os Estados Unidos. Por quê? Porque produz muito e vende para o mundo todo, ao mesmo tempo. Dinheiro entrando, dinheiro. E aí, gente, como aumentar a nossa taxa de poupança se a gente não aumenta a quantidade de dinheiro per capita, de dinheiro por trabalhador? Tá? Então tem que ter uma fonte externa de dinheiro. E é por isso que eu falei para vocês, passei aquela atividade daquele resumo
desses capítulos aí, porque eles vão complementar essa teoria que a gente viu até então. Basicamente toda essa parafernália matemática aí, esse exercício básico que a gente fez no Excel. Pessoal, tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Pergunte. Isso. Ah, então, como eu falei para vocês, isso aqui é o primeiro modelo que tem, é um modelo bem simples possível. Eu não sei se você participou das aulas anteriores, Marcelo, mas o solo, você pode ler lá no capítulo que ele assume duas coisas, tá? Que a gente até considera assim fictícia, mas é para efeito didático, tá? Ele assume uma economia fechada, coisa que não é verdade. Então tá aí o primeiro problema, problema assim não, é mais correto, assim, mais técnico a gente falar em limitação do modelo do solo, que ele assume que a economia é fechada e não é fechada. O segundo problema é que ele assume que não há interferência governamental. E a gente vê que há interferência governamental, há muita interferência, tá? Se você pegar e fazer um estudo do PIB de longo prazo, faz esse exercício aí, entra lá no IPA Data lá e pega o PIB, por exemplo, desde 1900 início dos anos 1900 aí, 1930 e alguma coisa, se eu não me engano, tem, até hoje. Para você ver que ele começou a crescer, ele alavancou de forma exponencial de 90 para cá. Porque de 90 para baixo, tá, a nossa economia ela era muito restrita. A abertura comercial se deu de 90 para cá. Teve até um presidente, acho que você nem era nascido, chamado Fernando Collor, que ele falou: não, gente, vamos começar a importar automóveis, vamos trazer as empresas para cá. Tínhamos poucas marcas de automóveis aqui, ele até chamou de carroça na época, os nossos carros. A nossa exportação era muito baixa, era muito limitada. A gente não exportava, por exemplo, tanto grão como a gente exporta hoje. Por que o nosso estado cresceu tanto? Tá? O Brasil como um todo, a nossa economia cresceu tanto. Gente, é muito dinheiro que entra com exportação somente de grãos, fora carne e outras coisas também. Fora aço, outros minérios aí, o nosso estado vizinho aqui, o Pará, onde tem a Vale do Rio Doce aí, tá? Isso aí é muito claro, isso aí, a gente vê quando você, por exemplo, olha, por exemplo, o preço da cotação da Vale do Rio Doce há 6 anos atrás, 7 anos atrás, R$ 30, e você vê que hoje o valor dessa ação custa mais de R$ 100, por que custa tudo isso? Porque, gente, é assim, ao longo dos anos, tudo tende a crescer. Tudo. Não é que mais tende, na grande maior parte. Por quê? A população mundial ela cresce. Se a população mundial cresce e o país que você reside ele é aberto ao comércio internacional, poxa, ele vai produzir para vender para outros países. População crescendo aumenta as necessidades de consumo. Aumentando as necessidades de consumo, aumenta a produção, aumenta a demanda do produto das empresas. As empresas faturam mais, elas crescem mais, elas ficam mais ricas. Ao longo do tempo, a tendência é essa. Tá certo? Eu fui claro, Marcelo? Ou não? Não, sim. Também. Também. Porque nesse caso o modelo é fechado, né? Ele é restrito, ele considera que o país ele não há nem entrada nem saída de recurso financeiro, tá? Não há prática de turismo, não há nada disso. Não há nada disso, tá? Mas há formas de, poxa, eu fiz um estudo, um levantamento aqui e eu verifiquei que as variáveis são essas no presente momento, tá? E o governo ele pode estudar N formas de, puxa, como que eu vou fazer para alavancar as taxas de poupança por trabalhador, tá? Só que aí assim, o governo ele não vai querer se endividar, Marcelo. Ele acaba tendo de se endividar, ele acaba tendo, só que ele não quer. Então ele vai buscar N alternativas de financiar a população, financiar a produção, antes de tudo financiar a produção do sistema produtivo.
Ele vai buscar alguma maneira, algumas maneiras de financiar o sistema produtivo sem precisar necessariamente se endividar. O que nem sempre é possível. Não é fácil, Marcelo. Não é fácil. A teoria, assim, ela é muito bonita. Mas pôr em prática, tá? Uma coisa é a gente falar algo que a gente consegue realizar em 4 anos. Outra coisa é a gente falar de um sonho, por exemplo, a maximização do consumo, que se vai se dar em 25 anos. Você conseguiu entender? Não é fácil. E aí que entra toda aquela história que economia depende de política. Você entendeu? Ou seja, é necessário que, puxa, feito esse estudo aqui a nível em âmbito nacional, e esse estudo ele é um espelho da realidade, ele é real, essas variáveis realmente mostram a realidade nacional, então vamos implementar essa prática, essa política econômica para que esse objetivo seja alcançado no longo prazo, tá? Mas é necessário que os gestores próximos dê continuidade à mesma política. O que não é nada fácil, nem um pouquinho fácil. Porque quando se fala em política, se fala em interesses, se fala em divergência. É complicado, é difícil. Foi claro, Marcelo? Sim, sim, sim. Eles acabam tendo que se endividar. Isso, eles acabam tendo que se endividar, tá? Mas é o desejo do governo se endividar? Não, não é, ele não quer. Mas acaba tendo porque não encontra outra alternativa de curto prazo. Por exemplo, para aumentar a taxa de poupança tem que entrar mais dinheiro no país. Legal, a gente vai ter que aumentar em muito as nossas exportações agora. A gente vai ter que ter um superávit comercial, exportar mais do que a gente importa, ou seja, ter mais entrada de dinheiro e menos saída de dinheiro. Mas como equilibrar isso no curto prazo? É difícil, Marcelo. Por isso que os governos se dividem. Não é uma tarefa fácil. Ser gestor não é uma tarefa fácil. Tá? Uma coisa é ser gestor de uma empresa, outra coisa é ser gestor de uma nação. É muito difícil. E conseguir isso no curto prazo é mais difícil ainda. Depende de N variáveis, depende de N fatores. Tem que aumentar muito a entrada de dinheiro em relação a sair de dinheiro. Muito, muito, muito mesmo. Não é fácil. Mas enfim, o modelo vocês entenderam, gente? Viram como é simples? Pessoal, é isso então. Façam as atividades, tá? Vocês têm até o último dia. Eu tenho uma dúvida quanto às... não, são três. São três, Claudinei. É que eu postei só duas. Falta postar. Falta postar a outra. A outra avaliação. Eu não lembro. Qual que eu postei para vocês? Que eu deixei lá. Foi a do... da tabela, verdade. Então falta postar a avaliação do resumo. Resumo resenha, gente. Não é para vocês copiarem parágrafos do livro e colocar lá Ctrl+C, Ctrl+V. Eu não gosto disso, tá? Coloquem a cabecinha de vocês aí para pensar, tá? Fazem um comparativo. Busquem fatos atuais que dê para correlacionar com a teoria. E é o que mais tem, principalmente aqui no Brasil, tá? Busquem informações da internet, mas busquem sites confiáveis, tá? Não vão pegar aí Wikipédia, né? Procurem lá, tá? Tem sites, bons sites aí, sites do agro, para quem gosta do agronegócio, né? É o forte da nossa região aqui do nosso estado e façam essa correlação aí, tá? E aí vocês terão essas três avaliações, serão avaliados dessas três maneiras. Uma através do questionário, outra através desse exercício aqui, certo? E a outra questão vai ser do resumo resenha, então. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Sim, tem que enviar, tem que enviar. Não, mas eu acho que eu consegui, né? Falta só. Não liberou? Tá, eu vou verificar agora aqui então. Para vocês enviarem um arquivo. Sim, tudo tem que ser pelo SIGA, gente. Todas as atividades elas têm que ficar registradas porque tudo isso acaba ficando arquivado. Não é nem comigo, tá? Isso aí fica lá arquivado lá com o pessoal da Pró-Reitoria de Ensino lá em Cáceres.
e também no departamento do curso de vocês, tá? Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Dúvidas, estou à disposição aí. Podem me mandar e-mail, WhatsApp, que for necessário, eu respondo para vocês. Tá bom, gente? Obrigado, tenham todos um bom dia.